Um salve para você que acompanha o Giro 19 pelo nosso portal, pelo nosso YouTube, pelas nossas redes sociais. Estamos começando mais um podcast do Giro 19 Notícias e hoje o assunto é eleições 2024. Exatamente, falta um pouco mais de um ano e meio para as eleições de 2024, eleições municipais, que são as maiores eleições do Brasil. E a gente tem aqui nos nossos estúdios do Giro 19 o Chico Rangel. Francisco Rangel, me permita chamá-lo de Chico pela nossa amizade. O Chico, que é formado em economia, tem pós-graduação em marketing, consultor político há mais de 30 anos, tem várias campanhas no histórico vencedoras para vereador, para prefeito, para deputado. E está aqui nos nossos estúdios hoje para compartilhar um pouco desse conhecimento, para falar sobre o cenário político, sobre como o Brasil chega para as eleições de 2024, depois de uma eleição tão acirrada como foi a de 2022. E eu começo essa conversa perguntando exatamente isso para você, Chico Rangel. A gente vai carregar para 2024 um pouco do cenário que a gente teve no ano passado? Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado, Walter, obrigado, André, pelo convite. E é um prazer também falar para todos o que é uma expectativa para o ano que vem. Eu acho que a polarização que aconteceu a nível para presidente da República, ela não se manifestou da mesma forma para governadores e nem para deputados. Você acha que teve vários deputados, senadores eleitos mais à direita do que da esquerda, mas se ficou na imagem de todos a eleição para presidente, que para mim foi altamente equilibrada. 1.900.000 votos não é diferença entre 120 milhões de votos. Então acho que o Brasil se polarizou realmente nesse aspecto, mas independente disso, nós teremos uma eleição ano que vem, que são vereadores e para prefeito, e aí nós temos que respeitar a cultura de cada cidade, de cada região, independente da nível federal ou estadual. Eu acho que todas as cidades são bastante específicas. Nós temos 600 e tantas cidades no estado de São Paulo, por exemplo, 650 cidades, se não me engano, e cidades de 3 mil habitantes a uma cidade de 10 milhões de habitantes, como a grande São Paulo. Nós temos cidades de 200 mil, 300 mil habitantes, 100 mil habitantes. Em cada uma delas, as eleições seguem a mesma regra do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas são específicas para cada cidade. Então, por exemplo, para vereadores, nós temos cidades com 9 vereadores, tem cidades com 11, 17, 21, cidades com 32. Como é que isso se comporta? Como é em cada um desses municípios? Como o número de eleitorado? Qual é o eleitorado? Quantas pessoas votam? Quantos candidatos vão ter? Quantos partidos vão lançar chapas? Então acho que é um assunto bastante interessante, bastante específico para cada cidade em si. Não existe uma norma, uma regra que se aplique da mesma maneira em todas as cidades, em todas as regiões e no Brasil. Eu acho que na questão, na minha opinião, um país conserta quando você tem nos municípios um bom governo. Se você tiver um bom governo nos municípios, você vai ter um bom governo no estado, você vai ter um bom governo federal. Então nós temos que nos preocupar no lugar que nós moramos, no nosso habitat, onde nós estamos vivendo e como vai se dar as eleições em cada cidade. Pode parecer prematuro falar de eleições agora em abril de 2023, falando de eleições uma eleição que vai acontecer em 2024. Mas qual é a antecedência que se começa a planejar uma campanha eleitoral para vereador, por exemplo? É uma boa pergunta, Walter. Isso, nós já estamos começando a esquentar os tamborins da eleição. Um candidato a vereador, nós temos algumas situações. É candidato a primeira vez? Ele é conhecido no seu município? Que imagem ele tem junto aos eleitores, à população? Esse é o primeiro passo. Não, ele já é vereador, já está eleito, ele vai para a reeleição. Como foi o mandato dele? Ele acrescentou votos? A população está contente? E tem aquele que já foi candidato algumas vezes e não ganhou. Por que não ganhou a eleição? Onde estava o erro? O que houve que ele não logrou êxito na eleição dele? Eu acho que cada caso é um caso. E agora, Cisco, você construir uma imagem, você conquistar o eleitorado é uma coisa diária e demanda tempo, né?
as pessoas precisam conhecer os teus propósitos, as tuas ideias, o que você defende, que lado você está, como que você pode ajudar a população, como que você constrói isso. Essa é a grande pergunta para todos. Eu já tive eleições praticamente ganhas que foram perdidas, eleições perdidas que no final foi ganha, conseguiu reverter uma situação. Eu tenho candidatos que foi um dos mais votados numa eleição e não conseguiu o cargo de vereador, porque tem uma norma que rege isso, tá? É número de votos do partido, linhas de corte. Então, ou seja, você tem N exemplos, N situações que você tem que analisar e ponderar. O que eu sempre digo a todos os candidatos, todos nós fazemos política diariamente. Se você participa de um clube social, lá tem um presidente que foi eleito pelos sócios. Se você participa de um sindicato, tem um presidente eleito por todos os sindicalistas. Se você frequenta qualquer entidade social, normalmente tem uma diretoria eleita. Então você faz política. Condomínio, né? Condomínio tem que ter um síndico eleito, é votado. Então todos nós construímos isso diariamente. E uma eleição municipal, estou falando para o município. Um vereador, ele não precisa ter todos os votos da cidade. Ele não é uma campanha de prefeito. Ela é diferente. Eu preciso do número de votos necessários para me eleger na chapa em que eu estou candidato. Essa chapa precisa fazer algumas vagas. Eu tive candidatos que foi o terceiro mais votado na eleição e o partido não fez vaga nenhuma, ele não assumiu nada. Esse é um cuidado que as pessoas, muitos candidatos não têm, né? Na hora de se filiar a um partido, Isso. de verificar qual é o tamanho do grupo em que o partido está. O que o cara precisa... a gente está usando a figura, vamos usar o gênero. O que o candidato ou a candidata precisa saber daquele partido, além de ideologia, além de projeto, além de ideias? O que ele precisa saber de um determinado partido para ter a dimensão da chance dele de ser eleito com aquela votação que ele espera ter? Certo, boa pergunta, Walter. É o seguinte, hoje vamos pegar uma cidade com 10 mil eleitores, arredondando, e tem 20 vagas de vereador, por exemplo. Então, eu vou dividir 10 mil eleitores por 20 vagas, o que vai dar 500 votos. O partido, somando todos os seus candidatos, tem que fazer no mínimo 500 votos para colocar um vereador. Então eu preciso saber se a chapa que eu estou, se o partido que eu estou filiado vai fazer 500 votos, 1.000 votos, se fizer 1.000, coloca 2 vereadores. Mudou um pouco a lei, que também tem a terceira etapa, que é das sobras. Então aquele partido que fez 4.700 votos já preencheu 18 vagas, sobrou 2 ainda. E ninguém mais tem voto suficiente para preencher, a sobra, aquele partido que fez 4.700, que não foi ali, também vai colocar o vereador mais votado. Nesses vereadores dessa chapa para formar 500 votos, o mais votado é o que ocupa a vaga. Se fizer 1.000 votos, é o mais votado e o segundo mais votado. Ou seja, o candidato tem que estar bem orientado com quem ele está concorrendo. Quantos elementos tem na chapa acima de 200 votos, de 100 votos, de 300 votos para se atingir os 500? Eu sou o quarto mais votado, o terceiro, o que eu preciso fazer para chegar em primeiro lugar? Ou seja, sempre o mais votado vai ter a vaga. É uma contabilidade, é uma matemática feita pelo tribunal, onde tenta se fazer da forma mais transparente possível. Eu já vi candidatos se elegerem sozinhos. Numa cidade que precisava de 5.000 votos, ele sozinho teve 5.000 votos. Mas eu vi isso uma vez só na minha vida. No restante, ele precisou dos companheiros de chapa. E todos têm chance. Vai depender do trabalho de cada um, do que ele fez, o eleitor vai olhar para esse candidato, o que ele vai enxergar no candidato, a confiança no candidato, é o que vai defender realmente seus interesses. Eu vou me sentir honrado de ter você lá como vereador ou como prefeito. Isso é um processo que demanda tempo, que você constrói 1 ano e meio antes, você vai construindo tijolo com tijolo. Porque não adianta eu chegar na época da eleição e dizer, olha, eu sou aquele cara que você gostaria que fosse. Mas o teu histórico nos últimos anos não mostrou isso. Soa falso. Né? A pessoa precisa, se você já tem uma atividade
na área do esporte, por exemplo, você é conhecido na área do esporte, essa é a imagem que a população tem de você. Antes de falar, agora também eu atuo na área contábil, eu também atuo. Quem é dessa área fala, mas eu nunca esteve aqui. Né? Por isso que você ouve muito depois das eleições, pô, esse candidato só aparece cada 4 anos aqui, pô. Né? Pô, voltou outra vez para pedir voto no mesmo lugar, o que ele fez esses 4 anos, entendeu? Ou seja, são barreiras que devem ser quebradas, é o mundo de evolução, e hoje você tem assessorias de imprensa profissionais, você tem a mídia social que muda muito. Antes você precisava distribuir papel, dar um jeito de ir na rádio. Tinha cidades que nem rádio tem, nem jornal tem. Como que eu divulgo? Hoje você tem WhatsApp, Instagram. Você pode começar a construir sua imagem a partir de já. De começar a conquistar pessoas que vão apostar em você. É mais ou menos esse caminho que deve ser seguido. Aí cabe, de cada caso é um caso. Né? Uma cidade que não tem jornal, que não tem rádio, como que eu faço a campanha? Uma cidade que já tem rádio, tem jornal, vários jornais, como é que é a campanha? Como é que eu me torno conhecido? Normalmente, a cidade de 2.000 habitantes, todo mundo se conhece. Ele sabe quem é a família, o que a pessoa fez na vida. Mas uma cidade com 300.000 tem candidatos que você nunca viu na sua frente. E pode ser um bom candidato. Como é que eu faço para buscar esse voto? Como que o eleitor vai acreditar nesse nome? Tudo isso deve ser estudado, deve ser avaliado. Não é uma loteria, vamos deixar claro. Eleição é feita de uma forma consciente e tem uma lógica. Ela funciona. É só saber seguir a regra do jogo. Você deixou aqui no ar muitas perguntas, né? Como é que se faz essa campanha? Para quem, mesmo para quem já disputou e não se elegeu, ou para quem está buscando uma reeleição, quem vai ser candidato pela primeira vez, quem pode responder essas perguntas para ele? Que tipo de equipe um candidato precisa ter para ter uma campanha profissional? Olha, primeiro ele tem que ter alguém que eu chamo, ou o próprio partido pode oferecer, ou ele mesmo, de que se ele já é a primeira vez que ele é candidato, ele precisa estudar a vida dele, saber para que caminho ele está seguindo, que imagem que ele quer ter, construir uma bandeira, se for o caso, falar, tem que ter uma bandeira para defesa, não é só isso o suficiente. E você precisa de alguém orientando. Ele pode ser um consultor de marketing, um assessor de imprensa, tem que estar ao lado, porque você tem que falar a palavra certa, a população tem que entender o que você está dizendo. Né? Não é eu vou, faço e está resolvido. Não é assim. Tem que existir uma certa lógica, tem que ter uma equipe atrás disso, que o teu partido pode oferecer para o candidato a vereador. E tem que ter orientações, até para tirar foto. Para fazer o santinho, tem técnica. Tudo tem que estar linkado. Quando eu ouvir aquela frase, eu sei que é de tal candidato, eu recall da marca, do nome. Isso tudo influencia. E não sair dando tiro para o ar, agora eu sou candidato. Eu conheço candidatos que distribuíram 100.000 santinhos, não teve 500 votos. E conheço alguns que distribuíram 10.000 santinhos e se elegeu. Onde está o trabalho atrás disso? Não é só o santinho, o papelzinho que se dá. Então você tem que analisar. Já fui candidato algumas vezes, não me elegi. Onde você teve voto? Em todas as urnas da cidade, nas regiões. Onde você não teve voto? Por que você não teve voto? O que aconteceu? Que trabalho você fez que teu concorrente fez foi mais feliz do que você? Vamos discutir esse assunto, vamos ver o que precisa ser feito. Que imagem você está passando para o seu eleitorado? Tudo é questão de momento e caso a caso. Existem cidades que você vota no candidato sem conhecer ele pessoalmente. Você vota pela imagem que você criou da mídia social, da imprensa, da assessoria que o candidato tem. Você acaba acreditando nele. Quantas pessoas votaram no Lula e nunca conheceu o Lula pessoalmente? Mas tem uma ideia do que é o Lula. Mesma coisa o Bolsonaro. Mesma coisa o Bolsonaro, não é só o Lula, o Bolsonaro, ou todos os presidentes, todos os vereadores, deputados. Tem deputados que têm voto, ele não sabe quem votou nele, e a pessoa que votou também votou no candidato sem nunca ter conhecido pessoalmente.
Então, o que está atrás? Como que isto acontece? Por que isso acontece? Porque cria-se um recall de marca, uma imagem, chama top of mind, criação de imagens. Como que você consolida o voto? Como que você consolida o bate-papo que você tem com o eleitor? Né? Como que você ganha o voto? Quando que você pode perder esse voto? Então, acho que a oportunidade está aí para todos. É possível. Eu falo que não dá para eleger todo mundo. Tem cidades que tem 11 vagas só para vereadores e tem 150 candidatos, mas você tem que, no mínimo, sair mais forte do que você entrou. Né? Quem nunca foi candidato, ele também não tem muita noção de quantos votos vai ter. Quem já foi candidato, nunca entrou, já tem uma base de votos. Precisa estudar essa base de votos. Por que ela não se multiplicou? E quem já se elegeu, vai conseguir a reeleição? Ele teve 4 anos exercendo o poder. O que ele fez para manter esses votos ou aumentar os votos? Você vê que são competições entre muita gente já eleita, pessoas que já foram candidatos e aqueles que nunca foram. Mas a chance é para todos iguais. Vamos deixar. É sempre igual a chance. Angel, uma crítica que é muito comum que se faz ao sistema político brasileiro é o excesso de partidos. Da última vez que eu contei eram 39. E o fundo eleitoral também virou um grande barranco para esses partidos se escorarem. Mas tem lado positivo nisso? Isso deixou os partidos mais fortes na hora de fazer a seleção de candidatos? Tá. Ou é só ruim? Ô, Walter, eu vou relembrar um pouco, acho que você não era nascido ainda. Eu também ainda não atuava em política. Mas eu acompanhei em 88 a nova Constituição, depois a eleição de 90. E lá atrás tinham 2 partidos. Ou você era de direita, Arena e MDB. Então, os 2 partidos. Todos que eram mais de direita estavam, por exemplo, Arena, o UDN, o que for, e todos que eram de esquerda estavam no MDB. Quando veio a abertura democrática e a abertura de novos partidos, eles foram se fragmentando os partidos. Do MDB saiu PCdoB, PCT, PTB, PPP, tudo que era de esquerda. E foram montando os seus partidos. O mesmo aconteceu lá da direita, PP, PSD, PPP, e foram se separando. Gerou esses 30 e tantos partidos no Brasil, que agora ele começa a se juntar novamente. Eu acredito que as próximas eleições vão ser de 12 a 13 partidos com chapa de candidatos a vereador. Tá? No máximo. Nós tivemos, por exemplo, 25 partidos em média lançando vereadores na eleição de 2020. Tá? Isso deu um número enorme. Um exemplo, uma cidade de 200 mil habitantes, 25 partidos, tem lá 19 vereadores, tinha 400, 500 candidatos a vereadores. Isso para mim cai para metade hoje. O ano que vem vai cair para metade. Então nós vamos ter candidatos mais fortes. Menos candidatos e o eleitorado é o mesmo. Então, quem foi eleito vai precisar aumentar os votos. Quem não foi vai ter que aumentar também os votos. Ou seja, agora ficou um pouco mais complicado. Em que sentido? De que vai ter menos candidatos para dividir um número igual ou maior de votos. E o fundo deixa isso mais ou menos desigual? Olha, essa disputa pelo voto, ele fica mais desigual ou menos desigual? Fica menos desigual. Por quê? Porque quem já foi candidato a vereador sentiu na pele. Você vai conversar com um amigo, o amigo tem um primo que é candidato a vereador. Você vai conversar com a irmã da sua esposa ou da namorada, ela está namorando um cara que também é candidato a vereador. Aí o pai do primo é candidato a vereador. Dentro da mesma família pode 2, 3 candidatos. Então a disputa fica muito esparsa, né? Eu sempre falo para meus candidatos que eu vou conversar, falo, se a sua família vota em você, você tem quantos irmãos, cunhadas, pai? Eles vão votar em você? A sogra. A sogra vai votar importante. Em você? Se a sogra vota em você, está errado, viu? Eu já acho que se a sogra vota em você, você está fazendo a campanha do jeito errado. Não confie em candidato que tem apoio da sogra. Para quebrar o gelo, é isso mesmo. Mas você começa a estudar quantos votos. Tenta pôr num caderno os teus amigos, você tem certeza do voto. Olha como é difícil.
Não é fácil se Certeza juntar um é uma número. palavra ali, muito difícil de se Por usar quê? na política. Porque Né? para vereador você tromba com muita gente que também é candidato. É uma cidade de 200 mil habitantes, normalmente tinham 400 e tantos mil candidatos a vereador e 2 candidatos ou 3 para prefeito. Então eram 400 pessoas pedindo voto, 400, e isso dividia muito. Agora, concentrando para 200 e poucos candidatos, vê que já tem metade do que tinha antes. Esse risco de trombar é um pouco mais difícil. Tá? Como eu digo, cada cidade tem sua especificidade. Tá? Pega uma cidade de 10 mil eleitores, com número de vagas, é um tipo de campanha. Pega uma cidade com 80 mil candidatos, eleitores, é outra campanha. Pega uma cidade com 200 mil, é uma campanha diferente. Muita gente vai votar em você sem te conhecer. Imagine cidade de 500 mil habitantes, de 800 mil habitantes. Você vota, às vezes, sem conhecer a pessoa. É uma imagem que você formou via mídia social, via campanha, ou um cabo eleitoral muito bom, que sempre falaram bem de você, e você acaba conquistando esses votos. Quer dizer, cada caso é um caso. Não existe uma fórmula que sirva para todos ao mesmo tempo. As ferramentas são as mesmas. A forma de usar, a dosagem é que muda. Né? Todo mundo sabe que para ter sucesso numa eleição precisa de 5 coisas: um bom candidato, um bom planejamento, uma boa equipe, recurso financeiro e vontade. Tudo isso depende da dosagem que você vai colocar. Né? Se você tem uma cidade que você tem uma necessidade de convencer o maior número de eleitores, e na cidade tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem mídia impressa, tem mídia social, você tem um trabalho a ser feito. Se você está numa cidade com 5 mil habitantes, o trabalho é outro. Provavelmente nessa cidade não tem rádio, não tem jornal, tem mídia social, mas tem cabo eleitoral. Então, para cada caso é um caso. É isso que você tem que levar em consideração. A gente já entendeu que não existe fórmula mágica que funcione para todos os lugares. Mas tem um erro, ou uma lista de erros, uma lista de coisas que se o cara fizer, é 100% de certeza que vai dar errado? Com certeza. Com certeza. Primeiro, soberba. A pessoa que acha que já está eleita. É o maior erro. Não existe. Não tem nada pior, né? Enquanto não fechar a urna às 5 horas da tarde, ninguém está eleito. Esse é o primeiro. O cara que parar de trabalhar 3 dias, 4 dias antes, porque acha que já está eleito. Aí ele já viu muito disso? Já vi muito. E sabe qual é? Desculpa, fui traído, me enganaram, né? Minha equipe era fraca. Pô, você teve tempo com essa equipe. Não estou dizendo que a culpa é só do candidato, mas eleição é assim mesmo. A eleição é disputada voto a voto. Até às 5 horas da tarde tem que ser disputado esse voto. Pô, o pessoal está fazendo uma opinião minha, que eu sou isso ou aquilo. Não, você criou essa imagem. Nós formamos opinião daquilo que nós vemos e ouvimos. Né? Não cai do céu a informação, não, é esse ou aquilo. Você, numa campanha, tem que construir a imagem do candidato. E isso, Walter, você, assessor de imprensa, não é do dia para a noite. Não adianta já falar assim, fulano é bom. Isso só não garante nada. Eu preciso mostrar com atitudes, com ações, com oratória, com aquilo que eu escrevo, que realmente eu sou aquilo que eu estou falando. É assim que a gente conquista e ganha a confiança das pessoas. Eu acho que uma eleição é muito séria para o país. É muito sério para o nosso dia a dia, nosso futuro. Se você escolher um síndico errado no prédio, você vai pagar esse preço até ele sair. Se você escolher um vereador ou um prefeito errado, você vai pagar esse preço. E aí não adianta falar que você foi enganado. Eu acho que também tem um compromisso do eleitor em fazer um bom voto. Em votar certo. Aquilo que o Brasil está precisando, aquilo que a sua cidade precisa no momento. Eu acho que esta é a leitura. E um bom político dá para identificar. O cara tem que ser humano, o cara tem que entender as necessidades da população, o momento certo de cada ação. Tudo isso faz parte do projeto dele de campanha. Eu acho que um entendimento da necessidade da cidade. Quem tiver esta leitura, quem tiver esta percepção melhor,
provavelmente tem muito mais chance de ter sucesso. Você falou de percepção e uma ferramenta que é muito aplicada na política é a pesquisa. Sim. E um pouco antes da gente entrar no ar, a gente estava contando uma história de pesquisa. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo o que você já viu em termos de pesquisa, de um candidato que estava muito atrás e acabou vencendo, de um candidato que estava muito na frente e acabou perdendo. Qual que é a tua experiência com as pesquisas eleitorais e o que o candidato precisa pensar no momento de contratar uma pesquisa? Olha, eu acho que poucos têm condição de contratar boas pesquisas. É a minha primeira, porque é cara. Uma pesquisa é cara. Normalmente um partido, dependendo do tamanho da cidade, dos recursos que tem, contratação de uma pesquisa despende algum dinheiro. A interpretação da pesquisa, você tem duas pesquisas. Uma é a qualitativa, é aquilo que a população espera do candidato. Essa é a mais cara, não? É a mais cara e a mais difícil de fazer. Você tem que reunir um certo número de cidadãos e ouvir dele as carências da cidade, qual é o perfil do candidato que realmente se encaixaria melhor. É que é menos feita. Aí você tem a quantitativa, que é a intenção de voto pura e simples. Nesse momento, se você fizer uma pesquisa quantitativa, dificilmente você vai ter muito sucesso com ela. Porque vai vindo daquela lembrança da última eleição, você nem sabe quem são os candidatos ainda, né? Tem nomes que podem aparecer que você nem sabe se eles vão ser mesmo candidatos ou não. Mas a pesquisa, já aconteceu pesquisas de erros gravíssimos em pesquisa. Isso também acontece. De você, no dia da eleição, boca de urna, fulano estava ganhando. Quando abre a urna, ele tinha perdido a eleição. Né? Isso é uma pesquisa errada, porque a pesquisa certa acertou. Eu tinha uma pesquisa que na quinta-feira, antes do domingo da eleição, eu já sabia que o candidato estava eleito. E no dia da eleição, pesquisa de boca de urna dava que o adversário estava eleito. Valeu aquela de quinta-feira. Tinha dado X na pesquisa. Mas pesquisa para prefeito. Pesquisa para vereador é muito difícil. Impossível calcular. É impossível, porque é a amostragem. É impossível calcular o quociente eleitoral. Você só tem o quociente eleitoral quando fecha a última urna. Eu sempre chamo de em pesquisa, se você. É mais ou menos se você tem um caldeirão de sopa, e quem gosta de cozinhar sabe disso, para você saber se a sopa está no tempero exato, você põe um pinguinho na mão e você sabe se está certo ou não. Mas o caldeiro é grande. Quando você pega uma xícara de café, para você saber se está doce ou não, você precisa tomar quase 5% do café ou 10%. A amostragem é muito grande para medir a intensidade. É analogia agora, é um exemplo. Tá? Por isso fala, pesquisa para presidente. Ele faz 3.000 entrevistas no Brasil e dificilmente erra. Para prefeito, você faz 700 entrevistas, 800 numa cidade de 200 mil habitantes e dificilmente você erra. Para vereador não tem jeito, é muito candidato. Você vai num bairro, se ele for citado 4 vezes, onde é o bairro dele, vai alterar a pesquisa inteira. Porque ele tem mais N bairros para se considerar, entendeu? Os institutos erraram muito ano passado também nas pesquisas para senador, que também não tem que muito também essa justificativa. Não tem justificado, mas a pesquisa eu acho que é válida, precisa ter. Eu acredito na pesquisa que eu compro, não acredito na pesquisa dos outros. Porque eu não sei o tamanho da amostragem, eu não sei como que foi feita a pesquisa. Ainda tem muito essa estratégia de você contratar uma pesquisa e você soltar para os outros candidatos para confundir os outros ou não? De você entregar o resultado? Eu não posso afirmar que existe, mas já vi muita pesquisa diferente da minha. Que eu falava, não é possível, isso está acontecendo. E questionar até o Instituto. Não, a minha eu sei como é que foi feita. E algumas coisas que divergentes. Não é bem assim, não é bem daquele jeito e tal. Depende muito, Walter, da amostragem e de quem também está comprando a pesquisa. Né? Se eu falar, eu quero uma pesquisa dentro desse escopo, eu vou ter os resultados que eu preciso. Agora, o que fazem? Tem muita pesquisa fake news também, viu? Que o pessoal pega, sai falando, não pode publicar.
durante a campanha comum dos partidos, pegar uma pesquisa que eles mesmos fazem, sair soltando para seus candidatos. Você tem, olha, campanha é campanha, vale tudo. É que eu falo sempre, que nem uma partida de futebol. A hora que o juiz apitar, encerrou o segundo tempo, acabou o jogo. Enquanto ele não apitar, tudo pode acontecer. Eleição é igual. Você só precisa estar preparado porque você sabe o adversário que está jogando. Vou usar um bordão do Everaldo Marques: enquanto tem bambu, tem flecha. Tem flecha. Eleição é isso. Espera fechar a urna. Vamos ver até o último momento. Porque é assim que as coisas acontecem. Dificilmente vamos ter outra eleição tão acirrada como foi a última para o presidente. Se você prestar atenção, 1.900.000 votos em 100, é muito pouco, era 1%, tudo podia acontecer naquele tempo ali. As pesquisas acertaram, mas você vê que foi muito justo. Já vi várias campanhas dessa maneira, vários resultados dessa maneira. Já vi candidatos a vereador, a deputado. Eu vi deputado gastar fortuna e foi avisado antes: olha, esse avião está com a asa muito grande, não vai voar. Não, eu preciso. E não voou. E outros com um avião menor, com uma asa menor, ter sucesso. Então não é o tamanho do avião, o tamanho do aporte de dinheiro, não é o tamanho do que você colocou no mercado que vai te fazer a diferença. São estratégias diferentes para aquilo que você precisa. Tem partido de vereador que o cara, numa cidade que tem 130 mil eleitores, ele com menos de 1.500 votos ele não vai ter chance nenhuma. E já vi gente com 3.000 perder a eleição, não ganhar, porque o partido não fez a cota. E já vi vereadores com 500, 600 votos, está eleito porque o partido puxou, fez 4 vereadores, 4 vagas e ele conseguiu entrar e o outro de 1.000 ficou fora. Então, alguém precisa entender disso, alguém precisa orientar, explicar como é que funciona. Eu acho que a busca do voto é o tempo integral. Você é candidato, vamos deixar claro, é 24 horas por dia. Se você vai na igreja, se você vai no estádio de futebol, se você vai no cinema, você vai na praça, você está em campanha. Não existe uma hora de campanha, uma hora você faz o que você quer. Eleição é séria. E aí você vai ver que as pessoas que trabalharam muito mesmo para chegar lá. É tudo, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é o tempo todo é campanha. Tudo que você falar faz parte da campanha. Uma colocação errada, deturpa toda uma ideia e você pode se prejudicar. Precisa saber exatamente. Eu, por exemplo, sou contra, em alguns momentos, você explorar o negativismo para ganhar voto em cima. Sou contra isso. Eu fico meio com o pé atrás. Esse caso que houve agora em Blumenau, do assassino das crianças. Terrível, doeu. Eu jamais vou querer ganhar voto em cima de uma situação dessa. Eu acho que isso não se faz. Eu acho que isso deixa a polícia resolver. Vamos falar de coisas mais importantes, de segurança e tudo mais. Ou seja, um acidente, tem gente que vai lá e quer levantar essa bola. Isso tudo não é bom. Soma-se a figura do candidato a um lado negativo, que não é legal. Eu gosto de lembrar das pessoas com coisas boas, né? Eu acho que toda a campanha tem que ser propositiva, tem que ser para frente, tem que ser para cima. Essa é uma linha, tem pessoas que pensam diferente. Por isso existem tantos consultores de marketing político, existem tantos candidatos, tantos partidos, cada um segue uma linha. Eu acho que a gente tem que ser franco e transparente e falar: nossas linhas será essa, é do bem. Eu acho que a população precisa disso. A gente falou muito até agora para o candidato, para quem que pretende ser candidato. Agora eu vou te direcionar um pouquinho para quem é dirigente partidário. Tá. Eu assumi a presidência de um partido na minha cidade, eu quero fazer um bom trabalho para me tornar uma liderança política regional, quero ser um cara relevante dentro do meu partido. Eu não vou necessariamente ser candidato, mas eu quero estruturar o partido no meu município, eleger uma boa bancada de vereadores e ser uma força política relevante numa eventual administração que vai ser eleita em outubro do ano que vem. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro, o teu partido precisa ter a segurança que o partido você vai poder trabalhar dentro dele. Que existe partidos e existe o que eles chamam de provisórios.
O provisório você... Falando da executiva. Da executiva. O provisório você pode perder a qualquer momento. Uma mudança lá em Brasília, uma mudança em São Paulo, você pode perder a provisória. Acontece muito ainda. Acontece. E geralmente quando acontece? É um ano antes ou é na véspera do negócio? Eu já vi acontecer um ano antes e na véspera. Nosso partido decidiu apoiar fulano para governador. Na minha cidade eu não concordo. Perdeu o partido. Por quê? Provisório. Você entendeu? Então, por que partido? Você tem comum. Tanto é que você tem que aceitar o estatuto do partido e seguir a liderança do partido. Por isso que é partido político. Então, primeiro, eu acho que um dirigente do partido político, ele tem, nesse primeiro momento, eu tenho dito a todos aqueles que têm me procurado que você tem a chapa de vereador na sua cidade? Ela está montada? Ela está sendo montada? Quantos vereadores é teu objetivo de eleger? Quem que você está convidando para vir para o partido? Está tendo aceitação? É o primeiro trabalho agora. Para chegar em março do ano que vem, já está com essa chapa montada. Porque é a data limite de mudança de partido. Com candidatas, né? É importante também, não pode esquecer. Você tem um terço de mulheres aí. O que tem. Eu sou jornalista, Sim. eu acompanhei. E a justiça tem sido cada vez mais rigorosa com Sim. isso. Tem caçado vereadores eleitos por partidos que descumpriram a cota de gênero. Isso, ou que lançaram candidaturas fictícias. Isso. O que é uma candidatura fictícia? Você não tem um número de mulheres suficiente para preencher o mínimo que é de 1/3 da chapa. Você pega uma mulher que não gostaria de ser candidata, que não queria ser candidata, que não tem atuação política, que não tem representatividade política, mas faz ela passar pela convenção, a inscreve como candidata, dá um número para ela, faz uma dúzia de santinhos, coloca ela o nome dela na urna e ela não vai fazer campanha. Ela não recebe recurso, ela não posta na própria rede social que é candidata, ela não pede voto para ninguém e quando chega no dia da eleição, às vezes nem o próprio voto ela dá. Às vezes ela não vai votar nem ela mesma. Houve uma mudança aí, tá? Para essas próximas eleições, você tinha que ter o número de vagas. Então, por exemplo, uma cidade que tem 19 vereadores. É número de vagas mais 50%. Daria 29. Desses, 1/3 tinha que ser mulher. Então você tinha lá 22 homens e 7 mulheres. Uma mulher a menos era 2 vagas de homem a menos. Então tinha uma regra. Essa regra mudou. Hoje é o número de vagas mais 1. Então, onde tinha 19 vereadores, agora a chapa tem que ter 20 candidatos, não pode ter mais que isso. 20. E desses, 1/3 é mulher, ou seja, 6 são mulheres. Ou seja, diminuiu o número de mulheres, o percentual continua o mesmo. E parece-me que é uma alteração na regra, vou dar uma estudada melhor, parece que se não tiver uma mulher, só perde aquela vaga. Não perde 2 de homem, como era antes. Tá? Ou seja, ficou mais ajustado. Isso é norma, isso é regra. E tem que ser seguida. Dentro disso daí, o presidente do partido tem que ter as mulheres, porque veja bem, se você precisa de 100 mil eleitores e você tem 19 vereadores, você precisa de 100 mil dividido por 19 dá 5 mil e poucos votos, que a gente chama de linha de corte. A cada 5 mil votos entra um vereador do partido. Na primeira fase, primeira leitura. Então antes você tinha 29 para fazer 5 mil, agora você tem só 20 para fazer os mesmos 5 mil. Ou seja, a média de votos no partido tem que aumentar. E aqueles que foram bem votados aumentar os votos. Então você já tem essa primeira regra. Aí você tem a segunda etapa de seleção, aí você vai para a terceira, que é: ainda sobraram vagas? Sobraram vagas. 3 vagas. Quais foram os partidos que na somatória total não tiveram a linha de corte, mas foram mais votados? Aí entram esses candidatos. Então, por exemplo, partido X, ele precisava de 5.100, teve 4.200. Depois que distribuiu tudo, não sobrou. Bom, na terceira etapa, quem teve esse aqui, 4.200 votos, então ele põe um vereador lá. A gente chama, depois foi pela sobra. Isso também vai piorar. Vai ser mais difícil o partido fazer 3, 4 candidatos, porque diminui o número de candidatos, a competitividade vai ser outra. Então, ou seja, as dificuldades têm uma vantagem. Elas são iguais para todos.
Ah, ficou ruim para tal partido. Não. É para todos. Na eleição, é que nem candidato a prefeito. É para todos. Se tiver 4 candidatos, 3 ou 2, a briga é a mesma. É para os dois. Não existe uma regra para um, uma regra para outro. Ou uma regra para um partido, uma regra para... Não. É a mesma. Então a dificuldade que um partido tem é a mesma que o partido B, partido C. É a mesma regra. Aí compete ao gerente, ao presidente do partido no seu município de montar um melhor. Quem tiver essa oportunidade vai ser mais feliz no final da eleição. Vai eleger 2, 3, 4 vereadores, talvez 5, depende. Tivemos agora não foi no Pará, com o MDB de 9 candidatos a deputado federal, parece que elegeu 7, o MDB. Olha que trabalho dentro do Estado, entendeu? Isso é uma coisa muito rara. No meio de tantos partidos. Foi raro, mas foi bonito. Até eu tenho isso anotado. Né? Então, ou seja, tem que analisar se uma cidade que nem Piracicaba, não sei se tem 20 e tantos vereadores. Pô, o partido que fizer 4 vereadores é bastante. É muita coisa. É muito. Então, vai... Torna-se automaticamente uma força política. É uma força, porque, veja bem, a função do vereador é cumprir a lei e trazer as demandas do povo para o prefeito. Ele é o ouvido do povo para cobrar a prefeitura. Se você tem 4 vereadores, você tem muito mais peso na decisão da votação. Não quer dizer que um vereador de um partido também não tenha. Também tem. Mas o prefeito anda se ele tiver um bom entendimento com a Câmara e um bom entendimento com a parte da Justiça. Ele tem regras também a seguir. Não é do jeito que ele quer. Ah, vou gastar aqui, vai lá e gasta. Não é assim que funciona. Então, eu sei que a lei ela é bastante clara para todos os cargos. Tá? Depois você tem a lei orgânica do município, todo candidato vereador tinha que saber o que é isso. Tem o regulamento interno da casa. Se você perguntar para 90% qual é a lei orgânica do município, eu acho que ele não sabe nem que existe isso. Mas é em cima dela que você vai agir na Câmara. Então, quando eu falo, a orientação é do presidente do partido. O partido tem que dar essa orientação, tem que ajudar os candidatos e não deixar eles se virarem. Não sei se respondi a tua pergunta, Walter. Respondeu. Acho que a gente está chegando na reta final do nosso papo e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem o desejo de ser eleito, o que ele precisa procurar agora. Esse exato momento, assim que ele terminar de assistir a nossa entrevista, ele tem que ir no Google, ele tem que ir na rede social, ele tem que buscar junto ao partido dele o que ele precisa buscar agora se ele quer começar a fazer um planejamento profissional para a campanha dele. Ele tem 2 caminhos, Walter, se é que eu entendi bem. Primeiro é dele particular. Ele precisa começar a agir como candidato e passar uma mensagem para os seus eleitores. É agora. Ele vai ter 1 ano e meio para consolidar essa imagem com o trabalho junto à comunidade. Ao partido, ele precisa saber, primeiro, se ele está no partido correto, se esse partido vai ter a chapa, o que o partido está fazendo e como vai acompanhar isso. Porque o fundo eleitoral tem partidos que não vai receber, não fizeram a cota mínima lá. Tem partidos que tem fundo eleitoral. Se o partido, o que vai poder ajudar? Ele tem que começar a entender como que é esse jogo. Um é o lado pessoal, e o outro é o lado do partido. Tem que sentar com o presidente do partido, discutir com o presidente, saber como ele está montando, o que ele está pensando em fazer a chapa, o que o presidente está fazendo. Essa cobrança tem que existir. Porque você tem até março do ano que vem para escolher que partido você vai estar. Março de 2020, acabou essa brincadeira. A partir dali é onde você estiver no partido, não dá mais para mudar. Você tem que ter 6 meses antes da eleição estar filiado no partido para ser candidato. Eu já tive momentos na minha vida profissional que o partido ficou tão forte que eu tive que tirar candidatos. E não tem coisa pior do mundo. Imagino que deve ser a conversa. 36 candidatos, os 36 trabalhando para serem candidatos, com seriedade, e só tinha 29 vagas. Como essas pessoas reagiram? Muito mal. Muito mal. Levaram para o pessoal?
Eu acho que todas levaram para o pessoal no primeiro momento. Depois elas entenderam que não era culpa nem minha. Por quê? Porque na eleição, não sei se você se lembra, hoje não pode mais coligar a chapa de vereadores. Tá? Então você faz uma chapa de 20, tem a reserva 22, 23, porque na hora H, se alguém desistir, mas você avisa as pessoas. Há anos atrás, há 8 anos atrás, não existia isso. Você tinha um partido com 29 candidatos, seus, e na última hora o candidato a prefeito precisou coligar com um partido forte, para ajudar na chapa a eleger o prefeito. E ele veio e ofereceu coligação na chapa de vereadores. E o outro partido tinha 12 candidatos. Os 29 aqui tivemos que abrir 12 vagas para o outro partido. E esses... E aí, como é que faz? Era terrível. Isto foi corrigido agora. Como é que se seleciona? Como é que você escolhe? Porque assim, olha, a gente está dizendo aqui que eleição não é uma ciência exata, que a gente só sabe o resultado quando fecha a urna. Como é que você, antes mesmo de começar a campanha, você olha para uma lista que tem 36 nomes e fala assim, olha, acho que esse e esse tem menos condição de ser eleito do que essa e esse Bom, e esse. O primeiro é aquela leitura do que a pessoa fez durante todo o período, que você vai só registrar a chapa lá em junho, julho, agosto. Então você teve um período de avaliação do que eles fizeram, quem tem chance e quem não tem. É o primeiro. Segundo, é o próprio partido em si, ele tem uma executiva, ele tem um presidente do partido, eles é que determinam as regras, tá? Eu, como homem de coordenação e marketing, eu não interfiro nessa parte, eu tenho só que assistir. Sinto que alguns tinham feito um bom trabalho e acabaram perdendo a vaga. O que dessa vez, acabou isso. Aí que eu falo que é a chama do presidente do partido. Hoje a responsabilidade é dele. Que ele vai convidar as pessoas a fazer parte do partido e vai ter que garantir a vaga. E depois, para cortar, como é que faz? Então ele vai ter que ter 20 pessoas sérias e já comprometidas. Porque vão começar a trabalhar, já vão começar a arrumar lideranças. Você não faz nada sozinho. Eu, para ir num determinado bairro, eu tenho que ter algum líder lá da comunidade, que eu vou lá bater papo, vou conhecer algum parente, algum amigo, algum cabo eleitoral meu lá, que eu vou lá bater um papo. Eu começo isso antes. O período de eleição é muito curto para fazer tudo isso. Então, para vereador, começa... Eu já vejo aqueles que ganharam para deputado o ano passado, já fazendo campanha para 2026, pô. Já está pondo lá, estou fazendo isso, trazendo verba. Já estão trabalhando. Então, e para vereador é o ano que vem, não é 2026. Para prefeito é o ano que vem. Então, para vereador, eu acho que deve-se começar a dar os passos agora, abril, maio, junho, para chegar em março definido o partido que está acertado com o partido. E a partir de março do ano que vem está consolidado. E aí tem que esperar a lei, né? Quando começa a campanha de rua. Eu quando falo começar a campanha, é rua. É pessoal na rua, é programa de rádio, se tiver televisão, é jornal, é o teu número de candidato. Até lá é pré-campanha. Você não tem número, você não pode pedir voto. Você tem que dizer que você é um pré-candidato, mas tem que estar na rua. Porque o teu concorrente vai estar fazendo isso. Com certeza. Né? Está fazendo. Então é interessante, é bonito, é um mundo maravilhoso, que eu acho que o Brasil está se aprimorando a cada eleição. A cada eleição ela dá um avanço. Ela dá um avanço. Tá? E graças a Deus eu acho que estamos numa democracia. Quero agradecer a você, Rangel, pela presença aqui nos estúdios do Giro 19. Quero deixar aqui um abraço para você que vai assistir esse conteúdo, que você possa aproveitar esse conteúdo em todas as nossas plataformas e possa também nos seguir em todas as plataformas. Acesse o portal giro19.com.br para notícias exclusivas, Rangel. Sim. A gente está trazendo todos os dias informações de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, Rio Sim. Claro, Limeira, Hortolândia, Campinas, Piracicaba. A gente está numa região que é muito grande Sim. e que é muito importante para o estado de São Paulo, e a gente está fazendo um jornalismo baseado na notícia exclusiva e também em conteúdos de muito valor para as pessoas, como esse que a gente pôde produzir Sim. aqui hoje para falar sobre um assunto que faz parte da nossa vida, que é Sim, eleição. Escolher os nossos representantes é uma tarefa que a gente tem, às vezes a gente não gosta, né? Porque
começou a odiar a política Sim. por conta de algumas decepções, mas a política faz parte da nossa vida e alguém sempre vai ser eleito, quer a gente participe dessa escolha ou não. Tá. Então eu quero agradecer a você que está acompanhando esse conteúdo no YouTube, no nosso Instagram, ou mesmo daqui a pouco vai acompanhar alguns cortes, né, no Instagram do próprio Rangel. Eu quero que você siga o Giro 19, porque vai ter bastante informação exclusiva e conteúdo de qualidade para você. Obrigado, Rangel, e um forte abraço. Eu agradeço também, Walter, e coloco à disposição, deixar bem claro que todos quiserem tirar dúvida, entre em contato com o Giro 19, eu estou à disposição. Existe sim receitas não prontas, de acordo com cada caso, para que se ganhe uma eleição. É questão de conversar e levar a sério. Quem levou a sério teve sucesso. Quem brincou teve dissabores mais tarde. E cada dia mais o eleitor do Brasil está mais maduro, tem mais informações. Hoje é uma enxurrada de informações que ele recebe diariamente. Diariamente, via Instagram, Facebook, YouTube, fora as mídias tradicionais, é uma enxurrada. Então, o candidato hoje quiser levar a sério, estamos à disposição. Obrigado, Walter, pela oportunidade, estamos à disposição. Um abraço, Rangel. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.